Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio de Na Volta a Gente Compra, neste mês que é tão especial para nós, para o podcast, para nós, comunidade materna, né? Uma data que também pode ser sensível para muitas mães, né? E a gente também vai falar sobre isso. E a gente tem nesse episódio, vou falar com o Bres, mais duas mães assim muito especiais. Uma que é muito conhecida de todos vocês e talvez não necessariamente pela maternidade. E aí ela tá começando a revelar esse lado mãezona e ela vai trazer um pouco da vivência dela como mãe. E a gente tem uma outra convidada que é muito conhecida também e já assim por esse fator aspecto mãe, que transformou a maternidade em uma obra extensa, em conteúdo. Então, tá muito especial esse programa de Mês das Mães, né, Bres? Tudo bem? Super, tudo bem. Lu, minha companheira de bancada, tá muito especial. A expectativa para esse episódio tá super alta. E eu quero começar apresentando a nossa primeira convidada, que é, assim, pensa num mulherão. Essa é um mulherão. Eu tô aqui com a Mônica Romero, ela é escritora, empresária, palestrante, mentora, fundadora do Almanac dos Pais, e viu na sua história e na paixão pelos filhos, o Lucas e a Larissa, ela vai falar melhor aqui deles ao longo da nossa conversa, um novo propósito de vida. Para falar sobre maternidade dessa forma tão humanizada, ela é a criadora Ela criou o canal, em 2013, Almanac dos Pais, que se tornou o maior canal de maternidade do YouTube Brasil, gente, com mais de 680 vídeos publicados e mais de 2 milhões de inscritos. E eu já adianto que esse almanac deveria chamar Almanac da Beatriz. Porque, assim, a minha gravidez, ela foi muito regada à Mônica ali, eu acompanhando semana a semana. Então, pessoalmente, eu tô super feliz de recebê-la aqui, porque, assim, pra mim, foi um consolo, um abraço na minha gravidez. Mônica, muito obrigada, seja super bem-vinda aqui ao nosso papo. Obrigada, Bres, obrigada, Lu. Tem mais uma outra pessoa que eu vou cumprimentar aqui de surpresa. Ai, que delícia que eu conhecer você também. Calma que vocês já vão conhecer. Obrigada pra você que tá aqui com a gente. Adorei o convite, viu? Imagina, a gente que agradece. E tem mais uma convidada super especial que eu vou passar pra minha amiga Lu, que é ela que vai apresentar. Já estamos vendo aqui, temos uma câmera geral, hein? Temos uma câmera geral, Tina Calamba. Isso. Ela que é jornalista, que também é modelo, ex-participante do BBB, que foi quando o Brasil conheceu, se apaixonou por essa figura super querida, carismática, inteligente, alegre, e que é mãe da Raquel e da Alana, de 9 e 6 anos, respectivamente. Isso. Agora também é autora de livro, um livro em que você traz a sua trajetória enquanto mulher negra, de Angola, com vivências no Brasil. Isso. Traduz um pouco das diferenças entre as culturas dos dois países, fala de maternidade, enfim. Daqui a pouco também vocês duas, que são autoras de livros, acho chique, vão poder falar um pouco mais sobre suas obras. Mas muito bem-vinda, obrigada. Fico muito feliz com o convite, assim. Tá sendo um momento muito especial. Sou escritória, gente. Tô degustando isso. É muito bom. É muito bom, maravilhoso receber vocês aqui. Bom, hoje a gente estava falando aqui, né, Bres, que a gente vai fazer um papo mais freestyle, aquela coisa de, mesmo de mãe para mãe, entender como a maternidade atravessou, transformou a vida, porque é transformador. Eu falo que é um portal, né? Você não faz a menor ideia do que está por vir, assim, é aquela frase, vocês não estão preparados para essa conversa? Não tem manual. Né? É muito. Quando a gente não era mãe, não, vocês lembram quando vocês não eram mães e vocês tinham amigas mães, por exemplo? A falta de noção. Que não tem como você ter noção. Eu falava, eu nunca vou dar celular pro meu filho. Minha irmã falou, tá bom, lá na frente a gente conversa, a gente dá risada até hoje. Ela lembra? Eu não falei não. E a própria questão de você ser apoio para uma outra mãe, assim. Por mais que você sempre fale pra pessoa, eu tô aqui se você precisar. Mas quando você vira mãe, você descobre o quanto é realmente importante, intenso você ter a mão de outra mãe, ou de uma amiga que às vezes que não é mãe, mas que tem empatia. Mas são muito poucas as amigas que não são mães que conseguem ter empatia. Né? Muda o ciclo, né? Muda tudo. Muda totalmente, né, gente? Muito. Eu sempre lembro, eu tenho uma amiga que ela foi a primeira do grupo, assim, que se tornou mãe. E eu lembro que eu tava conversando com ela um dia, falando que eu tava muito cansada, que minha rotina... Eu não era mãe ainda. Eu tava muito cansada, nossa. E ela falou assim, Bia... Eu acho engraçado quando você fala que você tá cansada. E eu lembro que eu fiquei ofendidíssima. Assim. Ela falou, eu acho engraçado. Eu falei, mas por quê? Porque você não tem filho, como é que você fala que você tá tão cansada? E eu saí de lá, assim, ruminando aquilo, sabe?
como é que ela... Isso não é uma competição É, de como é cansaço. que ela Eu posso ousa? estar cansada sim. Como é que ela diz que eu não estou cansada? Ela não sabe a minha vivência. E aí, na E segunda hoje que temporada... eu tenho filho, eu tenho vontade de voltar lá e pedir perdão. E quando alguém que não tem filho fala que tá cansada, eu falo, você não sabe o que é estar cansada. Respeita o cansaço da mãe. É que A as, régua é outra. as A régua configurações é de cansaço outra. foram É, a régua é atualizadas, né? Foram. Não só de cansaço, né? Mas De eu falo tudo. de solidão, porque você se sente extremamente sozinha, Muito. principalmente nesse ciclo de amizade, porque os amigos não entendem a sua nova realidade. Aí eles têm medo de te ligar e te incomodar. Imagina, vou ligar, ela tá atrapalhando. Vai que ela tá dormindo, como se a gente dormisse. É. Agora, ai, dorme quando o bebê dorme. E a louça, quem lava, não é? E aí, eles não ligam pra não te incomodar. Você também não quer ligar porque você acha que você não faz mais parte e fica totalmente ofendida. E aí, a gente acaba entrando não só na solidão materna e descobre que, mesmo você tendo várias mães, o maternar continua sendo um pouco solitário, porque as muito decisões são solitário, é muito individuais. Os solitário. valores também são só da família. Uhum. Então, você acaba descobrindo que você pode ter até um apoio ali, mas não é aquele apoio que a gente imagina antes de ser mãe. Então, a mãe vira uma chave, cria uma nova realidade. Eu falo assim, quando eu virei mãe, eu não deixei de ser tudo aquilo que eu era antes. Eu continuo adorando tudo que eu gostava. Só que as prioridades mudaram e também mudaram a forma com que eu enxergo muita coisa. Com certeza. Né? Então, e essa mudança interfere demais na nossa vida, né? Na vida pessoal, na profissional, nas pessoas que nos cercam, quem que você entende ali como amigo ou não. E a gente acaba perdendo amizades e fazendo novas. É muito... No meu caso, eu passei assim... Pra mim, eu acho que, além da solidão, abre um parênteses, assim, num lugar de... A transformação... É que eu acho que é um bombardeio de coisas em pouco tempo. Que seja, sei lá, seu peito sangrando um pouquinho, enquanto você precisa ter um leite para amamentar a criança que tá chorando, que talvez ainda tenha cólica. Tem casos de crianças que não tem aquela cólica lá dos 3 meses. E aí, reforço de meningobê. Eu nem lembro se a minha unha tá pintada. É um desespero. Nesse cenário, mulheres que ainda têm, sei lá, o suporte do marido aí, uma rede de apoio que seja paga ou não, de babá, que você consiga dormir um pouco. Mas o sono já não é o mesmo. Tudo muda. E nisso ainda tem a régua dos amigos nessa cobrança. Você precisa voltar para esse cenário, para a realidade. Não tem como, meu querido. Eu não vou sair tão cedo daqui. Então, eu acho, inclusive, um pouco desumano, assim. É muito doloroso. Tem um parênteses aí, principalmente no primeiro ano. O primeiro ano é muito difícil. Mas aí depois... E não tem manual. Ninguém fala pra gente, vai passar, calma, daqui a um tempo vai melhorar. Daqui a pouco a criança já come o que você tá comendo. E eu assim, a criança tá chorando, o que ela tá tendo? Tá rasgando um dente que eu nem percebi que tá nascendo. Não, e era isso que eu queria saber de vocês. A gente tava aqui conversando. Vocês acham que tem como a gente se preparar? Porque assim... Cursos, a gente tem 1 milhão. Livros, a gente tem 1 milhão. A gente tem séries hoje em dia, séries, a gente tem 1 milhão. É. A gente tem um acervo gigantesco. Isso é maravilhoso, né? Muito. Porque gerações anteriores à nossa, muitas vezes não tinham pra onde recorrer. E hoje a gente tem. Agora, vocês acham que isso, às vezes, pode confundir mais a mãe? Ou, de fato, pode ser um acervo que nos prepara mesmo? Dá pra se preparar? Ou o baque sempre vai vir e sempre vai ser, meu Deus, não tava esperando por isso? Eu vou falar dentro aqui do meu núcleo, né? Tá. De Almanaque dos Pais e da quantidade de mães que conversam comigo. Eu falo que o melhor caminho para você tomar as decisões é a sua informação. Então, quando você tem informação, você toma decisões mais sábias. O que a gente não prepara é o impacto mental que vai ter na gente. Não tem como. Você não sabe como é que é, por exemplo, perder um ente querido. Você pode imaginar. Mas é na hora da perda que você sente. E o nascimento também traz esse caos. Né? Então, a gente consegue, com informação, melhorar esse impacto. Mas o impacto sempre vai acontecer. Né? Porque, como ela estava comentando, rede de apoio. Às vezes você acha, porque a tia ama, a tia cuida. Nasceu, a tia some. Entendeu? Então, assim... Hoje a gente vai falar tudo. Somos sinceras aqui. E é claro, eu vou... deixando muito claro isso, porque a gente, vocês estão demonizando a maternidade. Não. Pelo contrário, a gente está querendo falar para você que mesmo com tudo isso, ninguém aqui se arrepende. É Nunca, faria tudo de novo. 1000 vezes, se fosse preciso, 1000 vezes. Só que antes, ninguém falava sobre essas dores. E o não falar, que eu acho que trouxe a maior solidão pra gente, a maior dor. Porque antes a gente achava que nasceu, o filho se adapta à minha rotina. Não adapta não. Você que vai se adaptar dele, porque é uma nova vida, é um novo ser, tem que ser respeitado. Assim. Então, assim, tem uma série de desafios que quando a gente entende é melhor. Só que o que eu acho que mais ajuda, além da informação, que daí entra meu trabalho, que eu trago a informação, eu acho que é o senso de comunidade. É você entender que as pessoas estão passando pela mesma coisa que você. Para você entender que a dor que você sente, outras mulheres também sentem, que você não tá errada, que você não tá diferente. Eu acho que essa é que é a maior ajuda que essas informações trazem.
Me desculpa. Mas eu acho que o que também atrapalha é a gente não seguir quem a gente... Não vou dizer gosta, mas tem algumas pessoas que a gente segue nas redes. Que não tem afinidades, né? Eu acho que... Ou mostra uma facilidade muito grande numa Então, né? eu acho que existe um desserviço machuca, muito grande, machuca. principalmente da minha geração, profissionais como influenciadores, existe um desserviço muito grande. Não existe você postar maquiada no dia seguinte com a barriga toda sequinha. Não existe isso, gente. Até porque uma gestação leva 9 meses. A gente tem estrias. Eu mesma passei olho a gestação toda. E no último mês, rasgou tudo. Porque a elasticidade da pele provavelmente vai levar, não esse tempo, mas assim, para voltar no lugar. Você vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Eu acho que tem um desserviço muito grande, uma polarização de informação, assim, que está muito fácil para qualquer pessoa. Eu acho que tem que ter essa jornada individual da gente buscar informação, ficar atenta, revisitar aquele lugar do que a gente viu com a mãe, com os tios, antigamente, quando nascia uma criança, o que era usado, e consultar essas pessoas, para quem ainda tem na sua estrutura familiar, acho muito importante. E eu acho que é isso, seguir a intuição, respeitar os limites, não querer ficar igual a influenciadora, já com o corpo montado, porque não é dessa forma que funciona, e às vezes o leite nem vai descer naquele dia. Tá tudo bem ter olheiras, vai passar. Entende? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu acho que tem um desserviço muito grande. Eu gosto de falar que tem um tripé, assim, né? Pra você não surtar de vez, que às vezes a gente dá umas surtadas de leve. Mas assim, pra não surtar de vez... A surtada vale! Eu falo que é um tripé, assim. Você tem que ter a informação, que daí você busca nos livros, podcast, né? Você tem que ter uma boa rede de apoio, de profissionais de apoio, que é o pediatra e todo, né? Tudo que envolve a área da saúde, principalmente da criança e da mãe também. E a intuição. Eu falo que é esse trio, porque é a intuição que no fim das contas ela vai pegar essas informações, aquela vai pegar o que a ciência te dá e vai falar, calma, o meu caminho, ele é único. O meu maternário, ele é único. E você também, aí tem mais um que faz parte ali da informação, que é a informação que vem ali ancestral, né? Com certeza. Que vem dos seus pais, da sua avó, E aí você junta tudo isso, pega a sua intuição e toma as suas escolhas cada próprias, gestação né? é uma Isso que gestação. lindo, assim, eu tenho 2 filhas e foi completamente diferente uma da outra. Eu acho que você passou pelo mesmo, né? É completamente diferente. E eu falo, inclusive, a gente fala assim, fazendo um parênteses sobre essa observação, gente, eu criei meus 2 filhos iguais, olha como eles são diferentes. A gente também não cria igual, porque a gente está vivendo um momento diferente em cada gestação. E cada criança tem a sua individualidade. Então, mesmo sendo gêmeos, você precisa conversar de forma diferente com cada um, porque eles entendem de forma diferente. E quando a gente tenta colocar tudo igual, na verdade, a gente também tá errando. Tá muito. Então, a gente precisa entender que eles são diferentes, que nós somos diferentes, nossos momentos são diferentes. Então, nosso sentimento em cada gestação, em cada filho, é diferente. Aí, vamos pra polêmica? Adoro. Aí, às vezes, fala, Mônica, eu acho que eu gosto mais de um filho do que do outro. Ai, que dor. Aí, eu comento assim, não é que você ama mais, você pode ter mais afinidade. E afinidade com o outro, você constrói entendendo o que o outro gosta. Então você consegue fortalecer o seu vínculo com outro filho que você acha que é mais distante, descobrindo novas afinidades. Só coloquei esse parênteses, porque tem muita gente que pergunta isso. É importante. E é uma dor, né? Você imaginar que você gosta mais de um do que do outro. Não, calma. Eu acho que todas nós passamos por isso, assim, questão de ter uma segunda ou uma terceira gestação, de olhar de fora. Eu mesmo já me contei num cenário, será que eu tô pecando um pouco nela e tô compensando um pouco mais aqui? Não, a outra gosta muito do abraço, não quer dizer que a outra não ama. Ela é mais reservada, então eu acho que é muito importante observar essas particularidades dos nossos filhos. Eu gosto de ver as maninhas que elas têm em mim. Eu fico assim, meu Deus. A gente fala tanto sobre relação com outras pessoas. Isso, tem colegas de trabalho que você é mais próximo, que você é mais distante, né? E às vezes é você olhar para os seus filhos com esse mesmo olhar que você olha para as outras pessoas. Que, poxa, são indivíduos, é o que você falou, né? Isso é uma das coisas que eu faço desde criança. Eu não falo, ai, bebezinha, não existe. Na minha casa, não. Querida, já arrumou teu quarto? Você não precisa fazer seu cabelo? Criando meninas funcionais, adultos funcionais. Mas ao mesmo tempo você não fala, ai, coisa linda, mamãe. Tem essa parte do dengo, tem que ter. Eu não consigo. Isso, coisa linda. Mas elas estão tão grandes, tem demorado um pouco a sair de cima da mamãe, elas estão muito grandes, estão crescendo muito rápido. Mas eu tenho os métodos um pouco radicais. Não vou dizer radicais, eu gosto de trabalhar com a realidade. Então, eu gosto, às vezes, de dar um susto. Por exemplo, teve um episódio que eu falei, filha, a gente vai sair amanhã.
às 8. Aí elas ficaram no sofá, jogando no tablet. Aí dia seguinte eu tô chamando o elevador, tô pronta. A gente sai em 5. Era uma com laço aqui, a meia mal posta, o sapato. E lá, mãe, eu não queria sair com essa roupa. Olha como eu tô. Eu falo, se você se programasse com antecedência, você ia estar bonita do jeito que tu quer. Resumindo, até hoje, toda vez que eu falo, a gente vai sair, elas vão pro closet, separa a roupinha, se vai usar laço, sapato. Elas Pronto. separam, elas têm esse relógio biológico de questão. Eu preciso me preparar com antecedência em tudo. Fazer a bag Aprenderam. pra escola. Então, às vezes tem que dar esse susto. A gente sabe. E crianças são muito inteligentes. Eles aprendem rápido. Tem que ter o limite, Tem cara, que o ter a limite é incrível, né? disciplina. Nossa, Você colocando disciplina. limite, eles entendem mesmo Muito bem. rapidamente. Vou dar um exemplo de ontem. A, minha filha, a mãe, nossa, ela falou assim, ela chegou em casa cansada, chega da escola, aquele fim de dia, estresse, todos nós chegamos, mas ela ainda tá ali equilibrando as emoções, Ana, e começou, eu não quero comer isso. Tudo era não, sabe? O não. E ela é ariana, né? Ela é brava, minha filha, gente. E brava, e ariana, e batendo o pé, e lá. Eu falei, Serena, Ariana brava, vocês entendem, é muita complexidade numa frase. Eu falei, Serena, você é brava, eu sou brava também. Porque eu falei assim, eu sou a mãe da braba, então eu sou a mais brava, tá? Ela olhou assim pra mim, tá bom, mamãe. Segue o baile, entendeu? Eu falei assim, você quer ser brava? Pode ser brava, mas eu sou mais brava, porque eu sou a mãe da braba. Só falei assim. Aí ela, tá bom, mamãe, aí seguiu o baile, tudo assim. Mas às vezes você tem que... Às vezes a gente precisa se impor. Cara, Não, e Mesmo. às vezes a gente... É exatamente isso, assim, a gente cai numa... sei lá, numa fake news, de que as crianças não entendem, né? De que a capacidade Entendem das muito. crianças é inferior, de que as crianças... Você tem que usar, às vezes, de uma linguagem extremamente lúdica. Negociar não o tempo existe. todo. Negociando. Não existe. Elas entendem. Gente, Exato. meu filho tem 1 ano. Eu vi um documentário na Netflix há um tempo atrás, essa questão da formação do feto e tal, e tinha um recorte que falava que, na verdade, essa provocação do tipo, você não tira do lugar, a criança vai lá e tira e olha pra você. Essa repetição, essa constância, eles querem se sentir protegidos, eles querem ver até que ponto você é capaz pra contornar a situação. Eu disse, mentira que eu errei esses exames todos. Que ele tava só me testando se eu sou uma ótima mãe e posso proteger. É bizarro, assim, a gente vai se descobrir Eles nesse são lugar. muito inteligentes, muito. Meu filho tem 1 ano e, assim, às vezes eu me surpreendo como eu consigo conversar com ele em situações específicas, como se ele fosse um mini adulto de verdade, assim. Às vezes ele tá fazendo alguma coisa, ele tá indo pra algum lugar, eu só olho assim, levita. Eu nem preciso falar, não. É incrível. Ele O já olha olhar, pra mim. né? E ele começou a fazer uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele olha pra mim e ele mesmo faz. Porque ele já A sabe que eu vou... linguagem interna. Aí eu falo, exatamente, Exatamente. volta pra cá. E ele obedece. Aí às vezes eu viro pro meu marido e falo assim, Não. ele obedeceu Ele esse comando. Eu nem falei. Eu não obedeceria. Nunca. E eu só olhei pra ele e ele já sabia. Então, assim, Esse- a gente subestima as nossas A gente crianças. subestima. A gente subestima e a gente tem que lembrar o seguinte: é claro que a gente vai explicar muita coisa pra eles. Mas existem momentos que a gente não pode explicar. Por falta de paciência, de tempo, porque eu não quero mesmo. É. E tá tudo bem. Você vê, tipo assim, você não pode colocar o copo molhado na madeira, porque a madeira mancha, não sei o quê. Você explicou. Outra vez que pôs o copo molhado, tira daí e não põe mais. Entendeu? Porque quanto mais também a gente entende que eles precisam muito de explicação, mais Eu acho que a gente mostra pra eles que a gente também não tem poder. ficamos reféns da situação. Como se eles pudessem questionar absolutamente todas as ordens que lhes são dadas, né? Exato, porque muitas tem vezes coisa eles que é têm só que obedecer. Exato, Né? Existe eu faço uma brincadeira e tem gente que fica brava comigo. Que eu falo assim, não seja amiga do seu filho. Amiga, eles podem ter vários da mesma idade. Sim. Ser mãe, ele só vai ter uma. Pai, só vai ter um. Por que você quer se rebaixar? Eu falo isso Se existe diretamente. um cargo muito mais legal. É a minha frase do dia a dia. Eu falo, tu acha que eu sou sua amiga da escola? Vai fazer. Essa é outra que a gente uso já ouviu muito, hein? muito. Assim como na volta a gente compra, essa é outra frase que a gente ouviu muito. Eu não sou sua Sua amiga. amiga da escola. Eu sou sua Eu sou mãe. amiga, eu sou sua mãe. O que não quer dizer, a gente não tá falando que é autoritarismo. É. A gente tá falando, sim, eu vou te aconselhar, eu vou te ajudar, mas eu tenho maturidade pra te ajudar, pra te acolher, pra te orientar. Eu tenho essa maturidade pra poder te ajudar a lidar com seus problemas. E, por favor, não resolvam os problemas do seu filho, resolva com o seu filho. Quando você resolve o dele, está falando pra ele assim, meu Deus, você é um idiota que não sabe resolver sozinho. Eu tive Ensine eles a conseguir seguir o caminho, né? Envolva nas resoluções de problema. Isso vai pra escola, amizade, o que for. Vamos empoderar também essas crianças. E amigo não faz isso. Não Quem faz é pai e mãe. Quem faz é pai e mãe. Super. Eu ia partilhar que eu tive um episódio específico, acho que algumas mulheres já passaram por isso, pós-separação. E aí todo mundo digerindo essa questão do, dorme com a mãe, depois vai pra casa do pai, uma coisa sensível assim no início. Eu percebi que a Raquel, ela ficou mais pra frente. Ela assim,
a voz mais grossa, mais reservada, amadureceu 5 anos na em 2 hora. dias. E eu vi que ela estava querendo contornar a situação. Ela geria a situação da casa e tal. E ela, mãe, não sei o quê. Eu falava, tá chateada, vai pro seu quarto, respira, a gente conversa daqui a pouco. Aí passou uns minutinhos, coloquei as duas sentadas e disse, vem cá, eu sei que vocês estão sofrendo. A gente vai precisar se adaptar. A gente vai precisar entender essa situação. E a líder da casa sou eu. Arrepiei. Eu falei, a líder da casa sou eu. A mãe da casa sou eu. A gente vai se ajudar. Você vai ajudar sua irmã mais nova. Quando eu precisar, você vai ajudar a mamãe. Mas assim, deixei muito claro. Eu falei, tem uma líder nessa casa, a mãe sou eu. Eu senti ela relaxando. Isso foi fantástico. Tanto que hoje é isso. A gente precisa se ajudar. É uma coisa de comunidade em casa. Eu tô na cozinha. Eu sei que elas vão passar vassoura na sala. Não vai ficar limpo. Eu vou precisar fazer. Mas esse exercício de já colocar nessas coisas que... Inclusive tem algumas informações na internet que fala... O que a criança de 7 anos já pode fazer? É fazer a cama, dobrar a roupa, colocar na máquina. Lavar uma louça. Lavar a louça. Colocar roupa na máquina, que É. tem muito adulto que não Aperta sabe, aí, vamos já combinar. bota pra bater. Mentira, eu boto pra falar, aperta lá. Coloca pra lavar no normal. Tira o tênis do Tira, lençol tira. aí, o tênis não bate junto, não. Batendo junto Não no pano coloca, de chão com separa as brancas. brancas. de Eu prato. já mando. Vamos falar. Separa as brancas das pretas. Então, eu acho que já é importante. Não vou colocar pra fazer uma refeição quente. Eu falo, quebra o ovo e já mexa aí na tigelinha. Elas amam isso. Eu falo, Legal. mamãe, eu já mexi, coloquei uma pitada de sal. Agora eu pego o recipiente e vou lá e eu faço o ovinho mexido. Elas amam esse senso de comunidade. Funciona muito bem pra gente. Isso chama, né, dentro do meu trabalho, é o senso de pertencimento. Sim. Para você se sentir pertencido a um núcleo, você tem que se sentir útil, querido, amado. E a falta de senso de pertencimento, uma das maiores causas, por exemplo, de envolvimento em drogas ou em grupos, como exemplo agora, que está super na moda, Sim. do incel, do red pill, é a sensação de pertencimento. E como é que a gente faz nosso filho se sentir pertencido a ponto dele não fazer qualquer coisa para estar no outro grupo? É exatamente isso. Ele se sentir útil. Útil. Sentir parte da engrenagem da família. Se ele faz falta, todo mundo vai sentir a falta dele. Então, quando a gente fala, a criança também pode fazer serviço doméstico, criança também pode, não é pelo trabalho infantil. Não, é para ele se sentir útil, pertencente àquele núcleo. Porque senão ele só se sentiu inútil. Tudo funciona sem mim. Ninguém sente a minha falta. Eu não sou importante. E a compensação também, não coisas muito materiais, mas eu chamo, eu falo, filha, eu adorei, você me ajudou, você fez direitinho, você tá arrasando. Elas gostam que eu Reconhecimento, né? O reconhecimento também, para elas é muito importante. E principalmente da Raquel, eu vejo que ela se esforça muito, não para parecer igual, mas assim, mãe, eu tô fazendo, tá legal, tá indo. Eu falo, filha, você foi muito bem. E quando tá ruim, eu falo também. Então eu falo, você precisa fazer de novo. Que eu sei que ela tem capacidade para mais, é dar os comandos. Então os comandos, eles são muito práticos, assim, no dia a dia. Então, e aí mostra o quanto você realmente é líder. É. Ela busca a sua aprovação. É. Ela confia no seu crivo, né? É. Então, buscar essa aprovação deles também é importante. É importante. É importante. Gente, muito eu e a Bresa, a gente tá assim, ó. Olhinho brilhando, vira a cabeça, eu tô assim, babando. Nas convidadas. E uma coisa que eu ia comentar enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando que a gente tava falando sobre a gente descobrir o nosso maternar, né? A Nossa. maneira como a gente vai... Encaixa pra gente, Exato, né? como encaixa pra gente, que não necessariamente vai ser igual do fulaninho, da amiga. E isso serve também pras nossas famílias, pra quem veio pra antes da Com gente. certeza. E eu acho muito engraçado, porque eu até falando por mim, assim, hoje eu tô descobrindo, ainda como meu bebê é pequenininho, eu tô descobrindo como trilhar o meu próprio maternar, né? Então tem coisas que eu olho pra minha infância, por exemplo, e falo, não sei se eu gosto tanto, eu quero fazer diferente. Mas no dia a dia, eu percebo a influência da minha mãe, Muito. do meu pai, da minha avó. Eu falo assim, nossa, eu sou realmente ali uma soma do que essas mulheres maravilhosas antes de mim, né, exerceram e fizeram com o melhor que elas podiam, com a melhor condição ali que elas podiam, dando o melhor do que elas podiam naquela fase da vida delas. E você fala assim, às vezes a gente, algumas coisas a gente já percebeu que quer fazer diferente. Sim. Mas a base ali foi traçada por essas mulheres maravilhosas, né? Vocês sentem isso no maternar de vocês, assim? Vocês sentem que tem um pouco de, sabe, da infância de vocês, de quem vocês foram, do que a mãe de vocês implantou? Eu não tenho dúvida, mas eu também tenho o privilégio de ter vindo de uma família estável, amorosa. E aí o que eu falo, claro que eu faço muita coisa diferente dos meus pais.
E minha mãe mesmo reconhece e fala algumas coisas que ela vê que eu faço diferente, que ela gosta. E eu falo, mãe, você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha na época. Hoje a gente tá numa outra época com mais estudo, é óbvio que a gente vai se adaptando a cada geração. Do mesmo jeito que você fez diferente da sua mãe também. Né? Que lá foram 11 filhos, um criando o outro. Aqui já foi diminuindo. Não sei como sobreviver. Não é? Então eu falo assim, por isso que eu falo, a gente reconhecer que às vezes, não é que eles erraram, eles só estavam tentando fazer o melhor. Né? Não existe ferramenta. Então isso é muito bom, mas a gente tem esse privilégio. Mas também tem aquelas, vou chamar dessa forma, tá? Mas aquelas mães e pais errantes. Que erraram na mão, às vezes por dificuldade, às vezes por ignorância. Ignorância, não falo de brutalidade, mas por falta de conhecimento. A gente tem muitos fatores, né? Narcisismo, o que tá na moda, né? Por sinal. A gente tem muitos fatores que podem a isso. Aí, se esse é o teu caso, até vou falar direto pra cá, não sei se esse é o seu caso, você teve uma família que foi muito danosa pra você, não deixa que a família que você veio prejudica a família que vem de você. Precisa cortar os ciclos. Corta esse ciclo, sabe? E é difícil, porque a gente realmente leva muita coisa. Eu me vi nesse cenário pós-separação, porque a minha mãe, ela foi casada e tal, meu pai faleceu na guerra, que ele era militar. Mas essa criança, Albertina, num cenário de mãe sem o pai, quando eu me separei, eu falei, tá, eu tô repetindo a mesma frequência do que foi a minha infância. De alguma forma, me culpando, e não tinha nada a ver, era uma outra situação. E eu, graças a Deus, eu consegui ter essa profundidade de autoconhecimento, tipo, tá tudo bem, é esse cenário, são suas filhas, vai ter o amor do pai, ele é um super pai, tem o amor da mãe, mas eu me vejo no laboratório aqui no Brasil, então, essa questão do serviço da mãe, bisavô, foi uma coisa que eu me agarrei muito, que eu me encontrei nesse cenário de diferenças culturais, então a criança tá com febre, a minha mãe tem uma fralda aí, pega uma linha e não sei o que e coloca na testa da criança, então às vezes no celular vem uma receita que resolve, uma coisa muito tradicional que funciona. Isso foi muito fantástico, mas também ao mesmo tempo eu gosto muito do fato da minha família não estar aqui, porque a família africana, esse senso de comunidade, também ele pesa durante muito tempo. Todo mundo tem uma opinião sobre como você criou seu filho e fala, não, agora tá falando desse jeito, fui eu que troquei essa fralda. Não existe isso pra mim. Então eu acho libertador, acho que eu cortei aí essa questão, tem a influência positiva quando eu preciso, eu ligo. Quando eu tenho oportunidade, eu pego as meninas, eu vou pra Angola pra visitar esse lugar, e elas amam Angola, tem dupla nacionalidade, mas para mim foi fundamental ter a percepção de que eu não estava repetindo uma frequência, um cenário, eu cortei isso, era uma situação à parte, e que eu estava mandando muito bem, que eu cheguei a me questionar também se eu daria conta, né, nesse lugar. Eu acho que nasce uma criança, nasce uma mãe, não gosto dessa frase, mas eu acho que ela é muito real, assim, e a gente precisa se adaptar. Essa questão de eu falar, existe uma líder, eu sou a mãe, eu amo vocês, eu vou cuidar, fortalece, deixa as crianças muito mais seguras, mas eu me vi muito perdida e eu precisei realmente, por mais informação que eu tenha atual e que eu estude sobre tendências nesse universo como mãe, o que me salvou foi a questão ancestral, a maternidade ancestral, os hábitos e costumes. Eu não tinha filho na época, mas assim, eu cuidava dos meus sobrinhos e cenários de famílias africanas. Em algum momento, sei lá, minha irmã foi trabalhar. A outra irmã é incapaz de amamentar, se ela tiver filho, o filho da minha irmã. Chega a esses extremos e tá tudo bem, não quer dizer. Então, eu me apeguei muito nisso. Eu falei, tá, se a pessoa chegou ao ponto de segurar uma criança que nem foi gerada por ela e amamentar, então isso é muito forte. Ou tu ficar trocando fralda enquanto a sua irmã vai trabalhar num município distante da cidade. E afins, assim, vai pra tudo. Nossa, é um conceito de rede de apoio bem diferente. Muito diferente. Muito diferente. Eu ficava à noite, né? nanando meu sobrinho enquanto minha irmã trabalhava. Eu era praticamente a mãe daquela criança, só que isso não me serviu de nada quando chegou o meu cenário materno. E na minha cabeça, eu tava muito pronta. Eu falei, pô, criei 3, 4 sobrinhos, o meu vai ser fácil. Aonde? Quem te disse? Vai começar do zero e vai apanhar ainda. E ainda vem pra um cenário aqui dentro do Brasil que é o mais radical, que é São Paulo, né? Completamente. E eu ficava assim. Ninguém tem tempo. Sério, eu já vi criança assim, a criança não espirrou, é a mãe, o avô, o dindo. O que é isso? E a minha filha assim, caiu. Mãe, ralei o joelho. Eu falo, sacode, continue. Ela nem doeu, eu gosto disso. Só vai. Agora, vai. nesse ponto de cortar, aí até queria também ouvir um pouco a Mônica. Tem uma armadilha que às vezes a gente pode cair, é que pra não repetir um padrão, a gente vai pra um extremo.
né? Então, às vezes, putz, era muito violenta, educação violenta e tudo mais, comunicação violenta em casa. Aí você não quer reproduzir aquilo, aí você vai acabar sendo muito... Permissivo. Permissivo com o filho. Então, esses extremos são muito comuns, né? De você não querer repetir o que você teve, às vezes, né? Sim, porque você tem tanto medo de errar daquela forma, que ao invés de balancear, procurar um equilíbrio, a gente fala, não, eu não vou errar desse jeito, de jeito nenhum. Então, você acaba olhando só para o outro lado. Acontece mesmo. E você sabia, até um parênteses, a superproteção da mulher, ela é mais recorrente aquelas mulheres que tiveram dificuldade em engravidar. Porque elas enxergam uma dificuldade tão grande do gestado, conseguir engravidar, que na hora que o filho chega, ela quer proteger demais, porque aquilo foi tão difícil para ela. Tão difícil. E aí, de repente, essa mãe também fica super protetora. Até fazendo um parênteses, é um pouco que eu falo no meu segundo livro, que ele chama Amor Maior que o Meu, só que o M tá cortado, que é o eu. E a minha provocação é: o que você ama mais, ser mãe ou seu filho? Porque quando a gente ama mais o ser mãe, e vamos falar a verdade, não é a coisa mais gostosa do mundo. Você tá vivendo isso agora. Você é a pessoa mais importante da vida dessa criança. Gente, é um negócio Eu que fiz. Assim, você vira uma ursona, assim, ai meu Deus. Você até fala pro pai, sai, agora Sai não. porque ele me ama. Quando o Ele papai me tenta ama. pegar e ele fala, mamãe, eu fico assim, ai, desculpa. É maravilhoso e aproveita esse lugar. Porque uma das maiores dificuldades, mas sabedorias também, é você saber o seu lugar, de tirar esse lugar de ser a pessoa mais importante, para que ele vire a pessoa mais importante da vida dele. Para que, do mesmo jeito que a gente ama até a nossa liberdade e nosso poder, nossa decisão, ele também tem isso, de escolher a própria profissão dele. E a gente tem que lembrar que ele não é a sua infância que você gostaria de ter. Ele é a infância dele. Ele não é os sonhos que você não realizou. Você não precisa realizar nele. Você tem que cuidar da sua criança. E aquela criança que ele tem que cuidar dele. Vou levantar a mãozinha aqui, gente. Porque sabe que eu vou falar uma coisa polêmica também, trazer um exemplo prático baseado nisso, que é o desmame pra mim. Ele foi muito nesse lugar de, cara, eu amava amamentar. Eu amamentei até 2 anos e 8 meses a minha filha. E eu amava amamentar. Então era uma coisa que chegou num momento que não era mais pra ela. Era porque era pra ela também, claro. Mas assim, pra mim era muito gostoso amamentar. Só que aí eu comecei a perceber que quando ela não podia mamar, ela ficava extremamente irritada. Extremamente insegura. Já passou pra chupeta. No meu caso, eu consegui fazer essa escolha de não dar a chupeta. Não julgo quem dá a chupeta. Eu dei Eu tentei e não consegui, eu fracassei. Eu tentei tanto que consegui, gente. Eu consegui. Olha que Pra botão tirar, maravilhoso que a gente liga às vezes. Preparem pra tirar, hein? 0 julgamentos. Eu não dei a chupeta e eu amamentei até 2 anos e 8. Só que aí, no dia que eu decidi, falei, vou parar. Foi porque, assim, ela tava muito estressada, porque eu tava fazendo uma reunião e ela queria mamar, só que, cara, tava de barriga cheia. Tava, Era um assim, sofrimento, era né? um sofrimento. Quando eu vi que ela... Exatamente, traduziu pra mim. Quando eu vi que ela estava sofrendo, que eu estava... Talvez o amamentar estava sendo mais prejudicial do que benéfico pra ela, eu falei, não, parou. Por que eu tô nessa jornada que tá gerando sofrimento? Aí eu falei, é hoje. Mas a partir de hoje, aí foi naquele dia, assim, porque foi esse exercício, às vezes, que a gente tem que ter de falar... Cara, não é por mim, é por ela também. Porque se mistura isso. É muito misturado o sentimento, né? E é misturado porque estava dentro de você. Exato. Vocês eram uma coisa só, né? E aí depois a gente vai ter a criança se entendendo que não faz parte do seu corpo, mas ela te quer, porque você é o porto seguro dela. E aí a gente entendendo que a gente ama ser a pessoa mais amada da vida dessa pessoa. É maravilhoso. Não julga, é maravilhoso. Mas a gente tem que entender até quando a gente pode ocupar esse trono de pessoa mais importante. Porque quando a gente continua nesse lugar, a gente só tá mostrando para os nossos filhos que a família dele sou eu. Então, ele não tem que ter a família dele, a mulher dele, o marido dela, o que seja. Não tem. Ele tem que ser meu e eu vou comandar a vida dele porque eu sei o que é melhor para ele. E a gente começa a fazer essa transição de ir largando isso na adolescência, que é quando vai ter o ídolo, sabe? Eu amo. Tá cedo agora, já começou. A minha filha tá na Sabrina Carpenter, adora a Sabrina Carpenter. E vai começar a ter os ídolos. E é natural que isso aconteça, né? Então, eu falo assim, a gente tem que entender. Se a gente chama mais o nosso filho, a gente tem que amar tanto, mais tanto, que a gente vai deixar ele embora. E ele vai voltar com você por amor. Ele não vai voltar por dependência. Aí é amor de verdade. Aí é amor de... Eu ia fazer o recorte. A primeira eu amamentei 3 meses, simplesmente. Eu tinha muita produção do leite, mas eu fazia faculdade na época, à noite. Era a hora do mamar. E aí foi muito doloroso pra mim. Ela pegou a fórmula e beijo, tchau. Eu sofri muito, eu chorava no banheiro, e lá, tirando, então secou e foi. Senti muito nessa primeira. Na segunda gestação, acho que teve aí uma vingança da segunda irmã, que ela mamou dela e mamou a parte da irmã.
Mas eu percebi que também ela tinha essa questão de já tendência de querer fazer o meu peito de chupeta, já estava comendo vários alimentos que todos os adultos comem, né? Então eu falei, gente, não tem necessidade. Aí eu tive uma conversa, eu falei, eu vou ter que conversar com essa criança. Peguei ela, assim, botei, eu falei, vem cá, acabou, não vai ter mais, a partir de hoje, vai ser difícil para você e para mamãe, e não vai ter. Aí eu lembro que eu fiquei uma frequência de horas, acho que das 6 da tarde até 9h30 da noite, preparada para sofrer aquela... Eu tirei aquela semana, eu falei, uma semana vai ser isso, toda Duplo da noite. amamentação. E tal, e ela chorou, se esperneou, foi muito difícil a primeira noite. E eu tava muito assim, com uma energia muito recarregada. E aí eu fiquei, nanei, não dei. Eu lembro que até dei um suquinho na mamadeira e tal. Eu falei, não vai ter, ela se esperneou. Mas assim, foi uma noite muito difícil, dormiu. Dia seguinte, eu tava lá, 6 horas, com a faixa do Rainbow, né? Mais uma noite. Menina, foi simplesmente dormir. Eu preparada pra lutar a noite inteira. Olha. Foi simplesmente uma noite de luta. Então, é um lugar muito delicado. Eu tô partilhando isso porque muitas mães ficam, ai, vou dar, aí volta um pouquinho. Fica firme, uns 3 Tem que dias aí de sustentar, né? guerra, É sustentar. que depois vai engrenar. Eu fiquei muito feliz, porque eu achei que eu considerei que essa conversa minha e dela, que a criança aprende e entende, eles escutam. Eles sabem o que a gente tá falando. Eles são surpreendentes. gente. São demais. Mas quando perguntam pra mim do desmame, eu falei assim, Mônica, qual dica que você dá pro desmame? Eu falei, a primeira dica que eu te dou, e eu acho que é a única que precisa, é você estar decidida. É. Porque se você tiver com dúvida, é difícil sustentar essa Muito, noite de luta. muito. Que pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3. Pode ser uma semana. Pode ser, entendeu? Então eu falo assim, o primeiro passo é você entender o que você quer. Acho que a Se você energia- está decidida, É. você vai conseguir. Uhum. Vai rolar o desmame. Vai. Agora, se você tá ali, ai, Ai, tá chorando Ai, muito sim. um pouquinho. Perdeu, É. perdeu, a Perdeu. criança ganhou. e a criança vai descobrir que se ela fizer birra, a mãe vai ceder. A mãe vai ceder. Então você acabou E de aí ensinar pra volta o ela que não vai rolar. ciclo. Exatamente. E vai ser mais difícil. Muito Daí, mais. dá uma noite, vira 2, que Porque vira ele já 3, sabe que vira você 4. em algum momento vai dar. Vai ceder. Ai, meu Deus Mas é do difícil, céu. o desmame É. eu falo. Porque tem gente que... Desmame. Eu falo, tem gente que ama amamentar, foi meu caso. Tem gente que não gosta É. de amamentar. Tem pessoas que têm perturbação da amamentação, que é um desconforto absurdo ao Absurdo. amamentar. Então eu falo, cada experiência acaba... E tem mulheres também que Individual. desejaram, não conseguiram. E tem 1000 aspectos. Mas... Eu falo, o amamentar, eu gosto, eu defendo, eu sou pró-amamentação, mas eu também abraço quem não amamenta, porque, gente do céu, como Ó. é muito difícil, muito Não, difícil. enfraquece tudo. Cabelo, unha, cai tudo. Gente, o Tudo que vai não pra é criança. difícil, Cai né? Inclusive tudo o seio. mesmo, Vai tudo Inclusive cai. Ai. Gente, o que não é difícil nessa viagem, né? Assim, meu Deus, a maternidade é uma viagem muito doida, assim, que o que não é difícil, o que não é desafiador e o que não é igualmente maravilhoso. Eu acho surreal, assim. E é numa medida maior, né? É surreal. É muito difícil, mas é muito difícil, é maravilhoso. mais legal. Essa dualidade é uma coisa que mexe muito comigo. As minhas amigas que não têm filhos me perguntam, mas por que é tão bom? Explica É pra muito gente. bom. E Eu me ali- sinto Eu não poderosa. consigo explicar como a É, coisa é o meu lugar de poder, assim, eu me sinto a mais como a coisa mais difícil que a gente já É. fez é a coisa mais Mais maravilhosa que Eu a acho gente que já é fez. isso, é né? muito singular, é muito você nessa jornada se descobrindo, apanhando, sendo recompensado, que eu acho que não tem melhor abraço, melhor beijo no mundo do que Né? dos nossos filhos. E tem uma coisa muito interessante. A gente aprende a ser mãe todo dia, porque nossos filhos É. exigem uma versão diferente da gente todo, Todo dia. À medida que eles crescem, E aí da gente são se não outros atualizar a desafios. configuração para as entregas. Não, demais, demais. Tem até uma coisa que eu tô com isso na cabeça. Eu falei antes de terminar o episódio, eu queria. A hora que a Mônica falou que é uma coisa muito difícil, mas que nenhuma de nós está arrependida. É. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo e que é que eu sempre falo, assim, né, pra quem tá ao meu redor que não tem filhos, que eu falo, inclusive, quem fala isso é o André Costa, é um escritor, palestrante maravilhoso, se vocês puderem acompanhar. E ele fala isso, assim, cansados sempre, arrependidos Jamais. Então, assim, sempre cansada, mas nunca arrependida, jamais. E essa dualidade é muito maluca. E eu vou né? para um extremo. Eu acho engraçado porque aparece bastante gente falando assim, Mônica, eu não suporto criança, mas eu amo tanto meu filho criança. Então, até quem não gosta de criança se apaixona pela própria maternidade. Com certeza. Uma É loucura. demais. Vamos divulgar os livros? Vamos Temos, divulgar os né, livros. livros aqui na Vamos. mesa. Quem vai? Tina, que tá com ele Gente, fresquinho. a gente tá aqui fresquinho, lança domingo. Ai, meu Deus, eu tô tão fina, né, escritora? O Poder da Ousadia. Narra minha jornada como mulher preta, imigrante. Trago a narrativa do que foi a minha infância em Angola.
Olha a contracapa, Lindo, gente. Deixa eu gente. sentar. Tá muito lindo. Falo de backstage, sobre profissionalismo. Tem até algumas imagens aqui, a gente usou essa estratégia, porque acho que é interessante. Tá bem legal. Serve looks, né? Ela Ela serve entrega a minha Olha. fase como Miss, minha mãe, minha família, meus irmãos. Eu acho que é um complementar quando eu falo da minha jornada, que famílias africanas são muito grandes, então, para saber quem é o fulaninho, às vezes vale olhar aqui. E aí eu falo da minha maternidade, trago um resgate também do que é a maternidade no continente africano, que ele é muito rico. Na Nigéria é diferente de Angola. Falo um pouquinho, dou umas pinceladas assim. O quanto a espiritualidade toca nesse lugar também de cuidados, banhos, as ervas, banhos de ervas, as receitas Uau. que, sei lá, aumentam a produção de leite. Um monte de coisas bem legais, bem bacana. E eu tô muito feliz. Falo de BBB, pré-BBB, que eu acho que ninguém fala de... Aqui tem pré-BBB. E aí, tô muito feliz. Ai, parabéns. Obrigada. Parabéns. Lindo, lindo, Sucesso. Eu tô ansiosa. Acho que vamos fazer um segundo livro, né? Não, já até brinquei que vai. Eu já tô super ansiosa para ler. A gente percebeu várias similaridades, não na Muito. nossa maternidade, no nosso jeito de admirar o maternar, né? A gente tem bastante similaridade. Eu trouxe hoje para vocês darem uma olhada, para quem não conhece, o Vem Cá Me Dá um Abraço, meu primeiro livro. Esse aqui é uma autobiografia com reflexões. Olha só a coincidência. Também temos fotos no final. Falei, tem fotos para entender quem é quem. Tem também. E Legal. eu também tenho o meu segundo livro, que eu lancei ano passado, que é O Amor Maior que o Meu. E agora vou lançar mais um, daqui a mais ou menos 2 a 3 semanas, vai sair Proteja Seus Filhos dos Perigos das Telas. Gosto. Que daí são as dicas da mãe nerd, que é gamer também, para quem não sabe. Que daí eu falo sobre dicas de como educar as crianças e da mediação. O que é mediação? Não é só você falar o tempo de tela. A mediação é você ensinar para as crianças autonomia para usar tela. Como que a gente faz isso em cada etapa, em cada fase? Porque o controle parental é necessário, mas ele tem data para acabar. Aí quando acabar o controle, Ele vai abre tudo, ele não precisar. sabe se comportar. Então, eu vou ensinando a mediação em cada etapa, falo sobre vários crimes na internet. Inclusive, é um livro que foi escrito antes da série Adolescência, mas tem muita coisa dessa série ali no livro. E eu falo como denunciar os crimes. E eu posso só contar uma curiosidade, que eu acho muito importante? Esse livro novo, nesse momento de pesquisa, eu acabei descobrindo que existem 2 sites. Um para menor de idade, um para maior de idade, em que qualquer pessoa pode registrar uma foto ou um vídeo seu que seja impróprio, tá? Ele vai criar uma hash que chama, que é como se fosse uma assinatura desse vídeo. Você não precisa nem baixar, você só na própria plataforma ele vai criar. E tem vários sites que utilizam essa hash. Então, se você achar que tem um nude seu que vazou ou de um menor de idade, só muda qual é o site, tá? Você cria essa hash, Instagram, Facebook, Pornhub, nenhum desses lugares vai aparecer esses vídeos. Eles são bloqueados. Inclusive, quem está subindo esse vídeo também é bloqueado da plataforma. Olha Como que ninguém sabe disso, me conta. Nem eu. Uma proteção para maiores e para menores, tá? Então, se tem tudo no livro, tá tudo inclusive com QR Code, para na hora do desespero, vai ser digitar, Por favor. vai pegando. Então, Obrigada por isso. Super, e aí vamos depois eu divulgar. compartilho com vocês todos Ai, os links obrigada, também, por favor. porque não é só pra gente, não é só pra Com nossa certeza. proteção, mas os nossos pequenos também. Sim. Obrigada. Com certeza. Arrasou. Gente, que rápido. Já que passou acabou? esse tempo. Não, Acabou. Não, a gente não vai entrar no proteção infantil para as crianças. Telas, vamos entrar nessa. Vale mais um episódio Vale sobre o mais tema. por favor. Não vou Sem sair daqui. dúvida. A gente vai ficar aqui. Também no próximo livro, Tina volta. Por favor. É isso. Vamos nos reencontrar com certeza. E você também que nos acompanhou, muito obrigada. Até o próximo episódio. Daqui 15 dias a gente se vê. Um beijo. Acompanha a gente lá no nosso Insta, @navoltapod. Meninas, acho que os meninos já colocaram, mas se quiserem falar Já. também, o arroba Tina de vocês. Calamba em todas as redes sociais. Eu sou Almanaque dos Pais em todas as redes sociais também. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.